Pronto, vamos ver Agora se tá. agora fica melhor. Vocês estão me escutando melhor? Sim, sim. Oi? Tava travado aqui, mas agora sim. Tá sim. Boa noite. Vamos esperar um grupo maior entrar. A gente está tendo as entradas aqui agora. Queria agradecer a Gabi, em nome da Supem. Queria agradecer também aqui ao Jorge e ao Paulo que toparam essa ideia, essa inovação. Espero que seja a primeira de muitas. Meu nome é Bernardo Barros, eu sou cirurgião vascular, sou titular pela sociedade, sou professor de medicina, sou professor da Unirio, então dou aula para o sexto período, gosto muito de pesquisa, sou professor que acompanho também pesquisa, mestrado, e a gente tem essa plataforma, o MPHI, que é uma plataforma nova, a gente lançou em março, uma plataforma para toda a área de saúde, então a gente tem um grupo médico, a gente tem um grupo de enfermagem, odontologia, e agora tem um grupo dos alunos, das ligas, com a ideia de trazer conteúdo nacional, trazer conteúdo diversificado, para equilibrar, né? Na verdade, a gente quer elevar o nível de conhecimento médico e nada melhor do que começar aqui com os alunos, com os residentes, para que a gente estabilize realmente esse conhecimento. Vocês estão convidados a participar das outras áreas também. A gente vai ter uma série de atividades, cursos, alguns cursos grátis, alguns cursos com preço acessível para os alunos, obviamente. E a ideia é essa, que vocês tragam ideias, tragam mais conteúdo. E eu vou deixar aqui com a Gabi para fazer as honras. Vai dizer que eu estou muito feliz, viu, Gabi? Da gente estar dando start nesse projeto aí de mais ou menos 2 meses de conversa. Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer também, em nome de toda a SUPEM, pelo convite. Vai ser um prazer. Também os meninos que toparam a ideia, o Jorge, o Paulo Vitor, muito obrigada. E espero mesmo que seja muito produtivo, um bate-papo mesmo, uma coisa mais espontânea, né? Para a gente poder trocar uma ideia e aprender assim com a experiência dos meninos. Muita gente, a gente, né, no meu caso, tô na posição de estudante, ainda vou fazer residência, a gente fica apreensivo, né, o que eu vou fazer, para onde eu vou, e ter a oportunidade de ouvir alguém que já está vivendo é muito importante, né, a gente se direcionar no caminho. Então, muito obrigada, espero que seja muito produtivo. Bom, muito bom. Gabi, você quer apresentar os nossos co-hosts de hoje? Ou, de repente, cada um se apresenta, fala um pouquinho do que está fazendo e vamos começar aqui. Quem entrou primeiro foi o Jorge. Então, Jorge, começa, fala o que você está fazendo de bom aí, depois o Paulo fala e a gente começa as perguntas. Tranquilo. Então, eu sou Jorge, sou médico formado na Faculdade de Medicina de Campos. Acho que a maioria dos alunos que vão participar aqui hoje são daí, né? E, atualmente eu faço residência de clínica médica no Hospital Universitário Antônio Pedro, que é o hospital da UF aqui em Niterói. E a minha intenção, né, meu plano de carreira é seguir como clínico mesmo, né? Medicina hospitalar, né, medicina interna. Tomara que a gente consiga ter um bate-papo legal aí para esclarecer algumas dúvidas, passar alguns pontos de vista. E acho que vai ser muito legal isso aí. Então, gente, meu nome é Paulo Vitor, tive a honra de ser calouro do Jorge aí na Faculdade de Medicina de Campos. Vi até alguns nomes aqui que eu já conheço, né? Formei na turma de 2023, sou residente de clínica médica do Hospital Santa Marcelina, que é um hospital filantrópico universitário associado à Faculdade Santa Marcelina, aqui no estado de São Paulo, em São Paulo capital, fica em Itaquera, na Zona Leste. Pretendo fazer cardiologia, né? Uma meta, eu sou R1 ainda. Comecei esse ano, ainda estou passando pelos desafios do R1, aquele trabalho mais puxado que o R1 enfrenta. E de sub ainda penso em fazer ritmologia, né? Que é uma coisa que me chama a atenção desde a época da faculdade. Será um prazer enorme aqui poder falar um pouquinho. Bom, muito bom.
Gabi, começa. O que que a gente tinha discutido de tema? Eu já deixei aqui as perguntas abertas para quem tiver, pode escrever aqui no chat. Queria agradecer a presença aqui também do Fernando Costa, que é o nosso super diretor de marketing, de comércio da empresa do MPHI, que é uma plataforma, mas também um hub, como eu falei. Então, Fernando, obrigado por você estar aí também. Está diretamente de Portugal. A gente tem aqui o Jorge em Niterói, não é isso? Paulo em São Paulo e a Gabi em Campos, e eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, como isso pode realmente mudar características de ensino e de troca. Gabi, eu vou deixar com você. Você vai fazendo as perguntas, conversa com eles aí e me diga o que que vocês estão achando. Então, mais uma vez, boa noite, aqueles que já entraram. Vou começar aí a conversa fazendo uma pergunta para os meninos. A pergunta é a seguinte: quais fatores influenciaram sua escolha de hospital e universidade para residência? Vai começar, Paulo? O Jorge pode começar, Jorge. Tá bom. Então, eu acho que esse é um assunto, assim, Aumenta um pouquinho seu áudio, por favor. o meu, Só um pouquinho. Isso. eu vou tentar chegar um pouquinho mais próximo do telefone. Então, Ficou bom agora, agora ficou bom, Jorge. eu acho que essa pergunta, né, nem são todas as pessoas que conseguem chegar nela. Às vezes a gente fica ali se remoendo na pergunta de qual especialidade escolher, né? E aí, para qualquer hospital que a gente passar, assim, dentro de um nível de qualidade, a gente fica feliz. Mas, obviamente, agora, né, já estando no hospital universitário, eu posso trazer algumas informações sobre que eu não tinha noção antes. E hoje em dia eu aconselho todos a fazerem, se possível, né? Todo lugar que tem o meio acadêmico envolvido é muito importante por uma série de fatores. Um deles foi até o que o Bernardo estava comentando aqui nos bastidores, a forma e a facilidade, né, que os estudos mais novos, né, a literatura chegam aos alunos. Eu não sei como é que está em campus hoje, mas eu sinto que também tem uma discrepância das faculdades públicas ou faculdades de grandes centros para faculdades mais periféricas em relação a isso, né? A própria diretoria da faculdade se preocupa, né, em fornecer algumas ferramentas para você ter contato com esses mecanismos mais atualizados, seja o acesso ao up-to-date ou alguma plataforma parecida de artigos de uma fonte, né, com boas evidências. E para residência não é diferente, né? Eu, como residente, tenho todo o aparato, né, que a Universidade Federal Fluminense, a UF, fornece para os alunos. Os professores também têm esse engajamento de trazerem tudo que é mais atualizado, sempre com uma grande responsabilidade das referências, dos assuntos que eles estão trazendo. Então, assim, mudou muito meu ponto de vista, minha forma de pensar, minha forma de pesquisar, minha forma de conduzir. E, obviamente, você está em contato com alunos o tempo inteiro, né? Você, como residente, você tem a responsabilidade de, de poder ajudar o interno de alguma forma, né? Que geralmente são os alunos que estão em contato direto com a gente. Então, você tem que estudar em casa, porque às vezes vem uma pergunta que você não sabe a resposta, e aí você fica sem graça de não saber responder no dia seguinte. Então, é um lugar que te motiva a estudar, sempre de uma forma, pelo menos a minha experiência, sutil nesse sentido. Quando a gente for falar de trabalho, são outros 500, mas, assim, eu acho que o meio acadêmico é muito. Você tem muito a ganhar fazendo no hospital universitário. Ainda mais se for um hospital, uma universidade por trás que incentive isso. Então, assim, eu aconselho, acho que é muito importante, até para publicações de trabalhos, enfim. Eu só tenho a elogiar essa parte, tendo em vista o que eu vivi numa faculdade particular. Eu, assim como o Jorge, também priorizei os hospitais universitários, né? O hospital em que eu faço residência da prova do SUS São Paulo, que é a prova que é uma espécie de Enem daqui do estado de São Paulo, que a gente consegue optar. O Hospital Santa Marcelina era o único que era atrelado a uma instituição de ensino, né? Um hospital escola. Eu mirei, obviamente, diversos hospitais, inclusive os que não eram universitários, porque com o passar do tempo, por mais que no início você fique só priorizando os melhores centros, assim como o Jorge falou, no final você só quer passar, né? E começar a sua carreira logo, embora você vise
locais maiores, né? No final foi um dos hospitais que eu consegui ser aprovado e era um hospital que conseguia atrelar muito bem, assim, conversando com colegas que já estavam na residência, tanto a prática quanto a teoria, né? E hoje eu brinco que eu entro mais no up-to-date diariamente do que no Instagram, porque a gente tem essa responsabilidade com as evidências científicas e enquanto a gente tem aula, discussões com os chefes, o up-to-date está aberto, até a gente tentando confirmar as próprias informações passadas pelos colegas, pelos outros preceptores. Então, é uma coisa que, assim, se eu voltasse no tempo, eu teria continuado visando sempre os hospitais universitários, os hospitais quaternários, né, de preferência, que tem os casos mais complexos, que vêm de outros serviços para o nosso hospital para elucidação diagnóstica e definir. Muito obrigada, meninos. Outra pergunta para vocês. Quais são as maiores diferenças entre a prática, de acordo com isso que vocês até falaram, né? Quais são as maiores diferenças entre a parte da prática clínica e o que você aprendeu na faculdade? Olha, eu acho assim que o que muda cada vez mais meu pensamento é esse, né? O que muda é a nossa cabeça. Eu acho que os casos eles sempre vão estar ali, né? Óbvio que se você estiver num hospital de menor complexidade, talvez você não tenha contato com algumas patologias em si, mas a grande maioria das patologias, né, enfim, dos achados clínicos, né, que a gente pode falar de clínica médica em si, das grandes síndromes, isso você vai ter contato numa UPA, em hospitais de baixa complexidade. Então, eu acho que o que muda é a cabeça, né? Quando a gente vira residente, geralmente vira uma chave automática. Você sente o peso da responsabilidade no dia 1º de março, quando você entra ali na residência. E a partir dali, sua cabeça começa a funcionar de uma forma diferente. Obviamente, eu acho assim que realmente a minha captação de informação mudou depois que eu entrei na residência, justamente por esse senso maior de responsabilidade. Você está ali conduzindo o caso, o seu ato, a sua fala, tudo tem impacto ali. Mas, obviamente, estando num hospital de maior complexidade, né, como o Paulo Vitor disse, você acaba tendo diferenças também na prática por conta de casos mais complexos, né, condutas que precisam ser mais discutidas para serem tomadas. Outra coisa é a abordagem multiprofissional. Eu acho que isso é muito importante. Foi uma coisa que eu só vi quando eu vim para cá, né, os rounds multiprofissionais. Então, assim, coisas desse tipo foram muito importantes quando eu vim para cá. Então, eu acho que a grande diferença é você ter casos diferentes, você estar com a cabeça diferente, um pouco mais aberta para você poder solucionar esses casos, você, de certa forma... Só vou chegar ao telefone um pouquinho, se eu quero. Você, de certa forma, poder participar, traçar as condutas e também ter a noção, né, de que os outros profissionais têm uma importância muito grande, tanto na fase aguda quanto na fase de recuperação, de reabilitação. Eu acho que o médico que pensa que vai resolver tudo sozinho, ou então aquela equipe, né, seja a equipe de clínica médica do hospital, a equipe de oncologia, é o primeiro passo para tudo dar errado. Então, assim, você tem que pensar nos seus colegas, tem que pedir opiniões, e eu vejo cada vez mais que a gente não consegue fazer nada acontecer sozinho, né? Então, acho que foi isso. Ter contato com bons profissionais de outras áreas, de outras especialidades, enfim, foi muito legal. Então, foi uma forma até de você aprender a conduzir melhor os casos e pensar de abrir o leque, né? Isso. Além disso, eu acho que uma frase que o preceptor falou comigo quando eu entrei na residência era que aqui na residência é o local que a gente encerra as orelhadas, né? Então, aquelas condutas mais... a gente não sabe o que é, a gente tem que sentar, pesquisar, conversar com o especialista. Então, acho que foi o que mudou, que foi a virada de chave, assim, para mim, sempre fazer baseado em evidência, sentar aqui, vamos pesquisar com calma, vamos sentar para conversar. Eu sempre quis no seu hospital que eu tivesse todo o suporte de outras especialidades para não precisar depender de fazer um cross com o paciente ir para outro serviço, por exemplo. E aqui, por exemplo, eu tenho o suporte da onco, da cardio, da reumato, da hemato, da endócrino e em outras especialidades. Então, o paciente não fica sem esse cuidado
especializado, né? A gente acaba assim aprendendo. Foi a virada de chave para mim. Tem a responsabilidade, né? Você tem agora o compromisso de estar ali, é seu carimbo, é sua responsabilidade, fazer o melhor pelo seu paciente. Isso aí. Muito obrigada, gente. A outra pergunta é assim, um dilema, né? Como que equilibra a carga de trabalho da residência e a vida pessoal? Então, eu acho que tá dando para ouvir bem agora, tá um pouquinho melhor ou Tá ótimo, tá dando para ouvir bem. tranquilo? Eu acho que essa pergunta vai variar bastante, né, a resposta minha para do Paulo Vitor, porque eu acho que varia de serviço para serviço, né? Até porque cada um faz sua carga também extra-residência. Mas, de qualquer forma, assim, uma coisa que é universal é que no R1, né, no primeiro ano de residência, você vai ter uma carga horária muito maior do que a do R2. E geralmente é uma carga horária mais bruta, né? Porque eles tentam preparar esse residente para ele ser polido ao longo do R2, ao longo do R+. Então, o R1 é aquele momento que você tem o maior contato com o hospital em si, com o serviço no geral. Então, você roda na emergência, você roda nas diferentes especialidades, você passa mais tempo na enfermaria do que em casa. Então, assim, é realmente um ano de muito aprendizado. Você fica numa imersão completa dentro do hospital. E eu acho que a melhor forma é você tentar levar na sua cabeça que aquilo é bom para você, né? E tentar fazer do seu ambiente de trabalho um lugar mais leve. Né? Seja você aprendendo a lidar bem com as pessoas que estão ao seu redor, você tentando ser mais próximo dos seus colegas de residência. Se você não tiver um ambiente legal, enquanto você estiver no hospital, vai ser muito mais penoso do que poderia ser, né? E chegando a casa, que eu acho que é o grande desafio, né? Que é o dilema, descansar, estudar, tentar trabalhar por fora. Isso eu acho que vai de cada um, né? Obviamente, o estudo ele é muito importante, mas o descanso ele é fundamental. Ninguém quer ter um burnout ao longo da residência, porque aí você perde tudo que você conquistou ao longo dos últimos meses, né? Então, acredito eu que o mais importante seja equilibrar, como o Paulo Vitor disse, né? Aqui na UF não é diferente. O UpToDate, para quem não conhece, né, é uma ferramenta, é como se fosse um Google médico baseado em evidências. Você pesquisa qualquer coisa e ele te traz, ali em links, tudo do mais atualizado, bem resumido, fácil de você pesquisar. Então, assim, é o UpToDate aberto o tempo inteiro e você estudando, seja entre um round e outro, seja entre um paciente e outro. Então, assim, o estudo dentro do hospital, ele conta muito. Parece que é bobeira quando você fala, eu estudo no hospital, mas é uma verdade. E até o que te possibilita, de certa forma, descansar um pouquinho mais em casa naquele dia que não tem muito para onde fugir. Não sei o que o Paulo Vitor vai responder aí, mas ele que está no R1 agora está sentindo na pele aí. Pô, cara, nem conto. Eu acho que o mais difícil de tudo é conciliar, assim, a residência com as contas para pagar, né? Porque a gente sabe que a bolsa de residência não é lá estudo e, por exemplo, acho que em Niterói também, assim, que em São Paulo o aluguel não é barato, o custo de vida é bem alto, então a gente tem que trabalhar também atrelado à residência, né? Então você tem que ter um equilíbrio entre trabalhar na residência, trabalhar para pagar as contas e ainda estudar. Mas a gente estuda enquanto a gente está trabalhando por fora também. Quando eu trabalho remunerado, né, fora da residência, a gente continua estudando da mesma forma que a gente está fazendo na residência, update aberto nos nossos plantões, porque a gente torna isso um hábito, né? Então, o estudo é contínuo o dia inteiro, até quando você não está pela residência. E quando sobra tempo para ter um lazer, isso é fundamental, não pode faltar. Eu sempre que consigo, já olho minha agenda para os meses seguintes, já preparo um fim de semana para tentar viajar, nem que seja bate e volta, alguma coisa do tipo, porque é o momento do reset, para você voltar na segunda-feira, encarar a residência novamente, e os plantões remunerados, e assim vai. É um período de bastante estresse físico, emocional, mas é o padrão ouro da formação médica. Então, é uma etapa que todo mundo passou, né? Todo grande médico passou, que é complexo, é puxado, mas o fruto disso é bem maior, seja pessoa, crescimento pessoal, financeiro e principalmente, mais importante, o bem-estar do paciente, que você vai atender futuramente, né? Porque é o momento em que você está tendo sua prática fiscalizada
por uma pessoa muito mais experiente que você, com muita bagagem teórica e prática. Então, a pessoa que vai te moldar para você poder conduzir seus casos sozinho no futuro, da melhor forma, sem fazer uma iatrogenia. E vocês conseguem fazer plantão por fora da residência, tranquilo? Porque a gente sabe que a carga horária é bem puxada, né? Então, assim, é viável fazer? Ou vocês se prepararam antes para entrar na residência financeiramente? Daí. Então, a minha turma formou mais cedo, né? Foi aquela turma de meio de ano. A gente tem turma de 6 em 6 meses. Então, eu consegui fazer uma reserva para não passar tanto sufoco fora de casa, né? Mas a gente consegue trabalhar, a gente comparando os residentes, assim, no geral, muitos trabalham de 15 em 15, outros já toda semana, uma vez na semana. Tem gente que não trabalha, né? Tem a ajuda dos pais, ou então fez uma reserva bem maior. Dá para se organizar para trabalhar. Uns vão perder um pouco mais o lazer do que outros, mas dá para, mesmo que você, eu vou com medo, será que eu vou conseguir trabalhar? A gente sempre arruma um tempinho para dar um plantão, às vezes na própria instituição que a gente faz residência, algumas instituições permitem, às vezes tem uma instituição que é perto, que a sua própria residência te indica para trabalhar, dependendo de onde você estiver. Então, mesmo apertado, a gente consegue, né? Acredito que seja por aí mesmo, né? Aqui em Niterói, a gente tem muito da questão de procurar trabalho que vai, de certa forma, agregar na sua formação também. E aí você consegue unir o útil ao agradável. Então, às vezes, conseguir trabalhar num hospital bom também, né, que seja diferente do seu de residência. E isso é possível, assim, cada um vai trabalhar de acordo com sua necessidade. O fato é que a residência de clínica médica, assim, diferente de algumas cirúrgicas, te proporciona um tempo também um pouquinho maior para você poder fazer esse trabalho. Talvez você tenha como fugir um pouquinho da carga horária, assim, completamente desumana. Talvez clínica médica geralmente tem essa carga horária um pouco mais maleável, no geral, né? Óbvio que vai depender de lugar para lugar. E acho que é isso, né? Muitas vezes você vai querer trabalhar meramente para conseguir o retorno financeiro, mas chega num dado momento que você na residência vai querer trabalhar para ter um retorno teórico também, né? Você está no lugar de referência, poder agregar alguma coisa, você está no serviço de ponta. E acho que é outro ponto importante para você entender o momento. E aí a importância de você estar num hospital bom são as indicações, né? Que nem Paulo Vitor disse. Às vezes, como R1, você chega na segunda semana, só por você estar naquele lugar, as portas já começam a se abrir. E se de certa forma você se dedicar, se destacar, as portas vão se abrindo cada vez mais. Então, acredito que o caminho seja esse, e a gente tem que ter isso na mentalidade, né? Talvez você já está fazendo a residência para se especializar, para ter um know-how um pouco maior, melhorar a sua formação, ter uma bagagem maior, e aí você vai escolher qualquer lugar para trabalhar. Eu acho que num dado momento as pessoas podem. A gente tem que pensar nisso, se for possível, né? E qual é a experiência de vocês na residência com os preceptores, né? Essa experiência, essa troca que existe entre vocês, assim. Eu tenho diversos preceptores, assim, de várias instituições, né, que vieram trabalhar aqui. Muitos já formaram como especialistas em clínica médica e foram fazer alguma subespecialidade em outro local, ou até aqui na minha própria residência. E eles tentam ser sempre os mais baseados em evidências possíveis, até porque a gente sempre está com o dente aberto, se questionando o tempo inteiro da informação que está chegando para a gente também. Existem alguns mais carrascos, né? Outros carrascos bem, entre aspas, são mais cri-cris, criteriosos para o nosso bem. Existem os que são mais tranquilos, né? Que mais paisões, assim. Mas o importante é você, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer residência, ou até no seu trabalho, por fora, é tentar absorver o melhor de cada preceptor, independente da personalidade daquele preceptor e especialidade. Você tem que absorver não só o ponto positivo dele, mas também repelir o que for negativo, que você considera negativo. É um momento em que você está se inspirando em diversas pessoas, que você está criando os seus verdadeiros ídolos, eu acho. E é ali que você tenta se espelhar e repetir, né? Então é absorver o que for melhor de cada preceptor, independente da personalidade dele, e também
deixar de lado aquilo que você não considera como correto para sua prática médica, seja de conduta médica ou ética. Nesse raciocínio, a Laís, ela colocou no chat aqui uma perguntinha. Falando sobre essa orientação dos preceptores, como é a autonomia dos residentes perante a conduta dos casos? Sempre passa por uma reavaliação dos preceptores? Olha, assim, acredito que deva ser parecido, né? O residente, ele é o primeiro contato com o paciente, ali, geralmente no serviço, né? Veio transferido, veio da própria porta da emergência do hospital. Então, a primeira conversa, a anamnese, o exame físico, enfim, vai ser do residente junto com o aluno, com quem estiver ali. Então, você é o detentor das primeiras informações. Então, você vai formular as primeiras hipóteses e, assim, dependendo de como você passar o caso, muitas vezes vai ser aquilo que o preceptor vai ter em mente, né? É óbvio, assim, que dentro do ideal, todo preceptor vai estar ali para te ajudar, para olhar, mas a gente sabe que na prática, às vezes, é impossível, né? O preceptor está ali justamente para ser a referência técnica, teórica, para poder te auxiliar nesses casos. Então, assim, eu acho que é de bom grado do residente você tentar ter o máximo de autonomia possível, você conduzir, formular suas hipóteses e tentar levar para o preceptor o mais mastigado possível, com a sua cara, o caso com a sua cara. Porque aí ele vai lapidar, ele vai te dizer onde você errou, ou então onde você acertou. Então, assim, eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer desde interno, né? E quando a gente vira residente, isso só vai aumentando, assim, você vai aperfeiçoando de certa forma, que é você se colocar como médico condutor do caso. Porque o residente ele pode se acomodar, ele pode falar, vou fazer o mínimo aqui porque o caso vai chegar no preceptor e ele vai fazer dar certo. Ele vai traçar a conduta e tudo mais. Só que, poxa, se você quer uma boa formação, você não vai se contentar só com isso, né? Você vai levar seu ponto de vista, o que você acha que deveria ser feito, e aí você vai aprender se foi o caminho certo, se foi o errado. E muitas vezes, assim, os preceptores, eles vão com a gente, né? Se você for uma pessoa prestativa, se você tiver fundamento no que você está falando, basicamente você vai conduzir o caso e o seu preceptor vai justamente lapidar algumas decisões. Ou então ele vai concordar com você, ou em alguns momentos ele vai discordar e vai trazer o ponto de vista dele. Não que você esteja errado, que ele esteja certo, enfim. A gente sabe que conduta médica, por mais que seja baseada em evidência, certas coisas são relativas, né? Então, talvez o melhor momento para fazer um exame, um melhor momento para fazer um procedimento, isso aí, às vezes, a literatura não traz, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que depende muito do residente, mas dos diferentes preceptores eu vejo isso. Dependendo do empenho do residente, ele vai... Depende de como a informação vai chegar para ele. Se chegar uma informação crua, ele vai traçar o caso, a conduta toda. Se já chegar um caso mais discutido, um caso que você trouxe mais hipóteses, talvez ele consiga lapidar de certa forma. Mas eu acho de bom grado sempre você levar os casos aos preceptores, porque é o propósito da residência. Ter alguém ali para te orientar, para poder trazer um ponto de vista diferente. Exatamente. O ideal é sempre ver o paciente o mais detalhado possível para você passar o caso e passar o caso do seu jeito, né? Como você vê aquele paciente e a partir disso o preceptor vai interpretar a sua história, como você está dizendo sobre o paciente, vai definir uma conduta junto com você ou concordar com a sua conduta ou modificar alguma coisa. Pelo menos aqui na minha residência eu vou falar agora do módulo que eu estou, que é o módulo de pronto-socorro. A gente recebe pacientes do choque, né, admissões de pacientes graves que vêm do SAMU, que vêm de outra instituição para nossa instituição, que chegam graves. A gente sempre examina o paciente, colhe a história, exame físico, já define mais ou menos a conduta mentalmente e vai passar para o preceptor. Todos os pacientes que chegam passam pelo preceptor para traçar a conduta. Não sei se esclareceu a pergunta, mas acredito que seja isso, né? Obviamente, o que a gente está falando são de hospitais universitários, né? Assim, geralmente tem essa relação melhor entre o residente, o interno e os preceptores. Talvez se você tiver num serviço que, entre aspas, né, seja mais tocação de serviço, você não se dê ao luxo de poder discutir, né? Ou talvez o preceptor, ou o staff, ou o médico que esteja ali na ocasião, não queira nem discutir com você. Perfeito.
Ó, a gente está com 2 perguntinhas aqui no chat relacionadas à preparação para a residência. Então, assim, como foi a preparação de vocês? Vocês já começaram no 5º ano, no 6º ano? Fizeram um cursinho? Quanto tempo? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu, no meu 5º ano, me atentei muito mais em prática médica, porque a gente, em Campos do Goytacazes, tem um campo prático muito interessante para o cara que quer colocar a mão, quer aprender, quer vivenciar os plantões. Então, no 5º ano, eu estudei muito para a vivência médica em si. Óbvio que eu estudava para residência, mas não era com tanto empenho como eu estudei no meu ano de formatura, no meu 6º ano. Como eu formei numa turma de meio de ano, eu tive um pouco tempo para me preparar sem as aulas do internato, que isso consome bastante tempo. Então, eu me organizei no meu ano de prova, de verdade, com plantões que me deixariam o suficiente para pagar minhas contas como médico já, e comecei a estudar o suficiente, e abusava das questões, né? Eu fiz cerca de 15 mil questões na época, revisando e tirava as mesmas dúvidas que vocês têm, eu também tinha com relação às provas, sem certeza, sem segurança, como se eu estava estudando certo ou não. Então eu contei com amigos, né, que já tinham feito prova, eu mesmo falei com o Jorge na época, que mandei mensagem, perguntei o que ele achava, como ele tinha estudado, como eram as notas dele na época de prova. Então, assim, foi voltado para a questão, pelo menos eu, né, cada um tem um sujeito que dá certo para você. Para mim, era baseado em questões. Óbvio, assisti as aulas, né, da semana, mas era bem mais focado em questões, em erros e acertos, fazendo provas, e muito mais no meu último ano, né, que foi meus 6 meses de formatura, né, assim que eu formei, mas meus 6 meses como médico, até entrar para residência. Foi a forma como eu estudei. Eu concordo com você, assim, acho que cada um tem que encontrar a sua forma de estudo. Eu pensei um pouco parecido, no 5º ano eu quis, foi mais ou menos fazer uma base, consolidar o que eu aprendi ao longo da faculdade. Não tive tanto empenho prático assim no internato, né? Acho que também por um pouco de falta de maturidade, de, de me dedicar um pouquinho mais no tempo extracurricular. Mas, assim, eu acho que o ano-chave para aprovação na residência é o 6º ano. Né? Eu acho que se você começar a se abdicar de muitas coisas em prol do estudo direcionado para a residência no 5º ano, você começa a atropelar um pouquinho as coisas. Né? É óbvio que a cada ano que passa, as metodologias de ensino estão cada vez melhores, então as provas estão tendo que se reinventar, cobrando coisas absurdas, porque o que é sensato de se cobrar está todo mundo acertando. Agora, né, eu estudei muito parecido com o Paulo Vitor, eu fazia questão o tempo inteiro e foi o que funcionou para mim. Assim, eu acho que realmente, se você vai prestar uma prova que é através de questões, não tem por que você ficar lendo o tempo inteiro. Eu sei que a gente constrói uma base, mas assim, o jogo que você vai jogar são questões. Então, assim, você tem que aprender a fazer, tem que aprender a errar, tem que aprender a chutar, tem que aprender a se comportar diante de uma prova. E eu acho que isso é só treinando e treinando muito. Né? Então, assim, independentemente se você gosta de ter uma base teórica muito grande, de ler, de estudar, de fazer resumo, enfim, tem que encaixar um tempinho para colocar as questões aí, porque elas são fundamentais. Assim. E os padrões se repetem, né? É o que a gente pode dizer. E vocês fizeram um cursinho nesses dois, no 5º e no 6º ano, ou por conta própria mesmo, ou só no 6º? Eu acho que a gente fez a mesma coisa. A gente fez o grupo MED, né? MED Curso e MED, e a gente fez a mentoria do Além da Medicina, né? com o Bernardo. Então, Exato. Exatamente a mesma por isso estratégia. o método de estudo foi até meio parecido, então, assim, não sei como é que está hoje em dia, mas naquela época foi o que parecia ser mais convincente para mim. Deu certo, é isso que importa, né? Porque quando você vai fazer prova, né, eu tô mais perto do vestibular do que da prova de residência, né? Então, assim, nada melhor do que você fazer a prova com o tempo, você pratica não só as questões, o conteúdo em si, mas o tempo que você vai ter na hora da prova.
psicológico de ficar sentado ali fazendo as questões e ler, né? É importante ler tudo, marcar o cartão. É uma experiência que só o treino por questão proporciona, né? É totalmente diferente das experiências. Sim. De você só assistir aula, né? Totalmente diferente. É muito passivo você assistir aula. E a questão não, ela te pressiona ali. E aí, você sabe, você não sabe? E quando vocês faziam, erravam? Vocês procuravam vídeo, estudavam a matéria? Como que vocês faziam essa parte? Assim, se possível, né? Se fosse uma coisa que eu nunca tinha visto, aí eu acho que vale a pena, sim, você tentar procurar o tema, tentar entender também a relevância dele, né? Porque tem questão que você sabe que é absurda, né? E aí eu acho que vale a pena você bater o olho só para saber que existe e não talvez perder muito tempo estudando aquele assunto a fundo. Mas se é um tema relevante que você está errando, assim, tem que parar, tem que estudar. E só o fato de você errar, assim, né? Pedagogicamente falando, você não esquece, né? Então, assim, o fato de você se expor ao erro é muito importante para o aprendizado, né? Todo mundo lembra daquela vergonha que você passou, daquela pergunta, né, que você considera boba, daquela questão que você errou, mas o que você acertou você nem lembra. Então, assim, é realmente importante você se expor ao erro e como você vai lidar com ele, eu acho que você tem que saber ponderar, né? E aí você vai aprender isso também estudando. Você vendo que você está caindo muito, se é algo importante, se não é tanto, porque o tempo está correndo, né? Então, talvez literalmente, você perder tempo num tema menos relevante, podendo estudar mais um outro lá na frente, que com certeza vai cair. Pelo menos para mim, passou muito por isso, né? Mas, sim, estudava dentro do possível as questões que eu errava. Comigo não foi muito diferente, não, né? As questões que eu não sabia e que eram relevantes, assim, eu revisava, eu começava a estudar o tema novamente. E cada questão, dependendo do curso que você faz, que tem erro, no que você erra, você consegue ver o comentário da questão, né? Sempre tem um vídeo explicativo, um detalhamento nas alternativas, por que não é A, por que não é B, por que não é C, porque é a D, é sempre assim. Então, até as que eu acertava, às vezes eu li os comentários novamente para saber o porquê das outras estarem erradas também. E assim você... Paulo Vitor, tem bem uma pergunta aqui para você. Por que você escolheu São Paulo, tendo a UF, a UERJ, a UFRJ, universidades de renome assim, e por que São Paulo? Então, São Paulo sempre foi a primeira opção. Eu tenho família aqui, família de médicos aqui em São Paulo, que sempre me estimularam a vir para cá. Eu não acho que seja superior ao Rio de Janeiro, considerando os hospitais universitários. Eu acho que em São Paulo, assim, as pessoas têm mais força de vontade para fazer funcionar as coisas do que no estado do Rio em geral, né? Mas assim, eu fiz provas para o Rio também, eu fiz todos os hospitais universitários. Eu queria alguns para o universitário, alguns para o quaternário. Aqui em São Paulo eu prestei o HC, a Unifesp, não, HC, a Santa Casa, prestei a SUS de São Paulo pensando no Santa Marcelina, que é o mesmo padrão. Fiz o HC, fiz a Santa Casa e fiz o SUS de São Paulo aqui. E no Rio fiz o ERJ, o FRJ, eu fiz a prova do ENARE. E desde todos os universitários, o que eu fui aprovado foi o Santa Marcelina. Eu passei também para alguns outros hospitais no Rio de Janeiro, até no Espírito Santo, mas nenhum deles cumpria os requisitos que eu queria, que era ser universitário e ter a prática atrelada à teoria de uma forma equilibrada. Então, eu sempre mirei São Paulo como primeira opção. Se eu passasse para cá, eu viria, mesmo se eu tivesse passado para o Rio. Mas todas essas instituições têm seu valor também. Eu não acho que seja superior, levando em consideração que todas são universitárias e são centros de pesquisa. Jorge, você sempre quis o Rio ou você chegou a cogitar outros estados? Então, eu só prestei para cá mesmo, né? O lugar que eu queria era o UF, Niterói. Parecido com o Paulo Vitor, né? Eu tenho família aqui, então também é outro ponto que me ajuda muito. Apesar de é uma cidade menor, então assim, ter todo o apoio familiar é muito bom, né? Assim, deixa o seu período extra residência muito, muito, muito mais ameno, assim. E assim, aproveitando o gancho que Paulo Vitor falou,
realmente a questão da força de vontade, né, talvez organização, isso acaba sendo um quesito meio cultural mesmo, da diferença de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso aí realmente não tem como negar. A gente vê as coisas funcionando de certa forma melhores, com mais fluidez, com menos intercorrências no meio do caminho em São Paulo do que aqui no Rio. Né? Às vezes aqui a gente lida com coisas que são desnecessárias, assim, geram um aprendizado, mas são desnecessárias. Então, eu acho que na escolha você tem que pesar não só o fator acadêmico em si, né, de retorno teórico, prático, que eu acho que é um dos mais importantes, mas também pensar como que vai ser a sua rotina, a questão financeira, se você está preparado ou não, se você vai suportar ficar longe de casa, enfim. Eu acho que essas são pautas importantes também, que aí são individuais, né? Cada um vai colocar na balança, mas assim, tendo um hospital bom, de referência num local, eu acho que é o primeiro pré-requisito, e depois você vai ver qual, qual lugar é mais pertinente para você naquele momento da sua vida. Então, assim, eu sempre quis Niterói, passei para cá, sou muito feliz, assim, na residência e, assim, superou todas as minhas expectativas. Eu tinha incerteza também se seria pior do que São Paulo, como que meus colegas que estão lá ficariam em relação a mim, ou então se eles teriam um aprendizado muito maior. E eu vejo realmente que são diferenças entre um estado e outro, né? Aqui vão acontecer algumas coisas, São Paulo outras, mas assim, eu acho que a formação é muito boa em qualquer um dos dois lugares. Tem uma pergunta aqui no chat relacionada a quais habilidades que vocês sentiram que vocês aprenderam na faculdade, habilidades práticas, né, que vocês aprenderam na faculdade que mais ajudaram vocês. E aproveitando o gancho, e quais que vocês sentiram que fez falta, que vocês não conseguiram assim pegar na faculdade e a residência acabou exigindo de vocês. Cara, eu senti falta, né? Vamos começar falando pelo ponto negativo. Eu senti falta, eu tive dificuldade em passar o caso, sinceramente, pro preceptor. Eu percebi que em campos, pelo menos na FMC, assim, onde a gente fez faculdade, por mais que tivesse um campo prático importante, a gente não era tão cobrado em passar o caso, a anamnese perfeitamente, a história do doente. Eu tive muita dificuldade com isso no início, até eu entender como eu passava o caso corretamente, o que era importante falar. Por mais que eu soubesse, eu lia, sabia da história, mas eu não sabia transformar isso em uma passagem de caso para o preceptor, para o outro plantonista, para o colega R+, ou R igual. Então isso eu senti muito no início. A gente fala que apanhei bastante para tentar organizar as informações, era dificuldade de organização das informações. Quando o preceptor, o colega me perguntava sobre o caso, eu até sabia informação pontual para passar, mas eu não sabia como fazer o percurso do início ao fim do caso, né? Isso eu senti muita falta. Agora, isso você consegue compensar na residência, você vai aprender, principalmente na clínica médica, em que você passa o caso o dia inteiro, o tempo todo. Você discute, discorre sobre o caso o dia inteiro, o tempo todo. Então você vai aprendendo. Mas foi uma coisa em que eu estava incomodado comigo mesmo nesse período e eu percebi que era um déficit de onde a gente veio. Não que seja pior que outro local, nem nada, tem muitas qualidades lá também. E que vem nisso, o ponto positivo, acho, de habilidade médica é que, pô, a gente é clínico, cara, a gente não podia chegar sem saber eletro. Isso era uma coisa que foi importante para mim. Eu sabia eletro, a gente está lidando com eletro o tempo inteiro. Então, assim, eu percebi pessoas que vieram de outros locais que têm essa dificuldade, assim como alguns procedimentos em que a gente, no campo prático da nossa cidade, da nossa faculdade, a gente conseguia fazer e a gente não chegou, pelo menos eu não cheguei na residência tão cru assim, né? Tendo feito pelo menos algum número razoável para não me apavorar de primeira. Acho que foi um ponto, uma habilidade médica importante para mim e foi um déficit que eu percebi que eu tinha e que a gente vai corrigindo com o tempo, né? Acho, assim, concordo com o que você falou de ponto negativo. A questão de passagem de caso, assim, fica muito relevante para a gente da clínica médica porque é o dia inteiro. É o dia inteiro passando caso. Caso para os seus preceptores, para os seus colegas, para as outras especialidades. Então, você retém informação é uma coisa. Agora, você organizar, trazer uma linearidade legal, você conseguir ponderar o que é mais importante, o que é menos importante, né? Porque você pode começar um caso e falar 300 coisas inúteis de início e aí a pessoa já parou de prestar atenção.
mas do mesmo jeito você não pode deixar de identificar o paciente. Então, assim, é literalmente uma arte que você vai e é a prática. O único jeito de você ficar bom é praticando e ter alguém ali te auxiliando e você também começar a desenvolver um senso crítico sobre isso. Eu acho que o mais importante na residência foi perceber o que é uma boa passagem de caso. Você vê um preceptor passando, até um colega que tem a facilidade, e aí aquilo vira o seu modelo. Aí quando você passa o caso de forma meio confusa, você fica, poxa, não ficou legal, tem que melhorar nisso, aquilo. Então, isso é realmente muito importante para um clínico, saber passar o caso. Inclusive, quando você for conversar com familiares, existem familiares da área, e assim, eu acho que todo mundo merece uma explicação, independentemente de ser da área ou não, o mais completa possível. Então, você ser organizado, ser conciso, conseguir trazer palavras claras. Então, é muito importante essa parte da comunicação. E sobre facilidade, eu acho que foi justamente assim, a minha relação com os pacientes em si, conseguir extrair informação, a questão de anamnese, de coleta de história, isso aí foi algo assim que eu consegui fazer de certa forma bem no início da residência e que me surpreendeu, assim, né? Tendo como base meus colegas, vendo alguns às vezes enfrentando algumas dificuldades, mas isso foi uma coisa assim que para mim ficou marcante, que eu estava conseguindo fazer bem, né? Acho que da parte prática também, a gente realmente tem mais contato do que muitas faculdades. Às vezes parece pouco, mas na prática a gente consegue em campus ter um campo muito legal dos procedimentos básicos, né? Então você já chega com uma certa segurança, né? Mas eu achei muito legal a relação que eu conseguia ter com os pacientes, uma certa facilidade, um pouquinho a mais na comunicação. E isso para a clínica médica, assim, no geral é a base, porque uma das grandes dificuldades quando você sai da preparação para a residência é que você começa o seu dia a dia vira um caso clínico, né? E o caso clínico vem todas as informações ali, tudo escrito bonitinho, o que o paciente tem, os sinais que ele tem, se ele está com gesto ou não, se ele tem edema ou não. E na verdade na prática clínica você que tem que montar o seu caso clínico, você que tem que perguntar, você tem que tentar interpretar o que o paciente está falando, porque muitas vezes ele não entende e também não sabe se expressar. Você tem que saber fazer um exame físico objetivo e ao mesmo tempo completo. Então, assim, eu acho que nisso a gente também teve uma base legal na faculdade. A gente tem os pacientes, a gente tem bons professores, assim, pelo menos eu tive, eu acho que o Paulo Vitor também teve de semiologia, não sei como é que está hoje em dia. Então, eu acho que foi um ponto forte para exercer a residência de clínica médica. O exame físico foi uma habilidade, uma skill que a gente conseguiu, acho que desenvolver bem de onde a gente veio, assim como também identificar o paciente que está mais grave, né, que vai piorar, os pacientes que têm a bandeira vermelha, né, balançando em cima da cabeça, né, que a gente tem que ter mais tato com eles, assim, uma skill positiva, eu acho que de onde a gente... Exatamente. Meninos, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com a clínica médica, na residência, se vale a pena, dizem, o mercado está saturado de clínica, mas aí, o ponto de vista de vocês, se vale a pena, os desafios e, de forma geral, por que, né, escolher clínica médica? Fala um pouquinho aí. Então, eu sou um entusiasta da clínica médica, não era, mas fiquei durante a residência. Até porque a residência aqui no Antônio Pedro é muito focada em clínica médica em si. A gente tem o apoio das especialidades, mas assim, a clínica médica é muito forte aqui. A gente atua praticamente em todos os locais do hospital. E, assim, primeiro, clínica médica, ela vai ser uma passagem obrigatória para muitos. Então, assim, muitos não vão poder escolher, né? Vão querer fazer uma sub, e então vai ter que passar pela clínica médica. Eu acho que antes disso, o que o Paulo Vitor estava falando da residência, ela é essencial. A gente fala assim, é imprescindível, é essencial, mas existem circunstâncias de vida, né? Tem gente que por algum momento, por algum motivo, não vai poder fazer uma residência, não vai poder se ausentar de casa, ou não vai precisar trabalhar por questões financeiras, enfim, isso tudo é compreensível. Mas a residência ela é um atalho importante e também é uma imersão que você faz na medicina. E você ganha anos de experiência ali, talvez que você ganharia fora sem uma residência. Agora falando mais da clínica médica em si, né?
eu vejo hoje, talvez ambulatorialmente não seja uma área com muito espaço assim. Talvez você consiga, né, ter um consultório lotado, mas hoje a gente tem uma cultura de especialista muito grande. Então, o próprio paciente, ele quer ver a hipertensão dele com o cardiologista, ele quer ver o diabetes com o endócrino. Então, talvez essa cultura de você retornar a ter um médico só aconteça no futuro, porque a gente está vendo aos poucos um movimento um pouco contrário, o paciente ficando já um pouco de saco cheio de ter que ir a um médico para cada coisa, né? Mas eu acho que a especialidade da clínica médica é a medicina interna, né? É o paciente internado, é o paciente sem diagnóstico, é o paciente grave, assim, e existe paciente grave em enfermaria. Acho que Paulo Vitor aí na residência deve ter visto uma nova conotação de paciente grave, assim. Às vezes a gente chega na enfermaria, é pior que muito CTI por aí, muito pior que CTI. Então, você chega na enfermaria com paciente em ventilação mecânica, às vezes, paciente evoluindo paciente na iminência de um choque a qualquer momento, com patologias extremamente graves. Então, assim, é aí que o clínico entra, né? Em saber olhar o conjunto, a condução dos sinais e sintomas e principalmente dar o diagnóstico. Eu acho que o principal papel do clínico é organizar as informações e dar o diagnóstico para o paciente, né? E, obviamente, conduzir até onde for pertinente pro médico e principalmente pro paciente, porque aí pode virar uma heterogeneia. Então, assim, a gente tem que saber a hora de chamar o especialista, né? Sempre que possível ter um na retaguarda e assim, o que eu aprendi de clínica médica, sobre a clínica médica ao longo desse ano, foi muito disso, da medicina hospitalar, mas também você tem um ambulatório muito forte, e aí, apesar de depender de coisas culturais da população, eu acho que é uma área que vai evoluir muito, né? Eu acho que com o avanço da tecnologia e tudo mais, lá na frente, as especialidades mais rudimentares do contato, né, médico-paciente, do exame físico, tudo isso vai ser muito valorizado lá na frente. Então, a clínica médica ganha uma importância, e assim como as especialidades clínicas, né, no geral. Eu acho que as áreas clínicas vão ser muito bem vistas no futuro, ainda são, mas eu acho que no futuro elas vão ser mais ainda. Assim, eu sou um entusiasta, eu acho que clínica médica é muito legal. Assim. Eu concordo, acho que o cara que fez clínica médica, ou faz clínica médica na atualidade, pelo menos, e não cogitou ser médico interno, né, medicina interna, apenas sem fazer uma sub, está fazendo clínica médica errado, né? Até eu que sou apaixonado pela cardiologia, quando entrei na residência, eu consegui viver um pouco mais da clínica médica. Na medicina interna, pensei, por que eu não faço um R3 em clínica médica mesmo? Ou se para por aqui, porque aqui em São Paulo, acredito que no Rio também, tem muito mercado para médico especialista em clínica médica, né? Que parou ali e está se especializando cada vez mais em clínica, no médico que tem um conhecimento geral e consegue coordenar toda aquela enfermaria, né? Porque o médico clínico, realmente, como o Jorge falou, na residência, é um cara que é o manejo do paciente intra-hospitalar, né? A gente tem uma mão de ambulatória, claro, que a gente aprende, mas a clínica ali, o trato da clínica é no paciente na beira-leito ali, na enfermaria, na fosforilação daquele caso, dia após dia. E assim, a clínica médica realmente tem esse campo para você ser apenas clínico, se você quiser, pelo menos no grande centro, né? Eu não sei como está em campus agora, mas eu acho que o número de clínicos que fizeram residência de clínica e voltaram para campus está aumentando. Colegas que pensaram em sub, foram fazer residência fora, vieram para um grande centro, para um hospital universitário, se apaixonaram apenas da clínica médica, não quiseram fazer mais e estão voltando, está crescendo. Eu acho que isso vai ser uma coisa, como o Jorge falou, talvez a especialidade do futuro, né? Por mais antiga que seja. E a cada dia que passa, a gente acaba vendo que a clínica é sobre. Meninos, vocês tentarem convencer a gente, né, de clínica médica é realmente muito bom, é uma residência muito boa. E agora eu queria saber, clínica médica no Antônio Pedro, clínica médica no Santa Marcelina, nos hospitais de vocês, fala um pouquinho sobre a experiência de lá. Então, aqui no Antônio Pedro a gente tem, né, principalmente os staffs são todos clínicos, na sua grande maioria, e até os que não são,
eles viram a chavinha para serem clínicos naquele momento, né? Evitam ficar falando muito da especialidade, enfim. Mas óbvio que são pessoas que estão ali para consulta a todo momento, né? A gente tem staffs assim, extremamente jovens, né? Então a comunicação é muito boa, o dia a dia flui muito bem, o que de certa forma é um ponto positivo. E o clima da residência aqui é muito amistoso, é muito amigável, a gente se ajuda o tempo inteiro. Então, assim, é muito legal, assim, foi muito confortante chegar aqui e encontrar a equipe que eu tenho, né, e encontrar o Antônio Pedro e a importância da clínica médica no hospital, né. Óbvio que tem praticamente todas as especialidades clínicas, mas a clínica médica ainda assim tem seu espaço, né, porque a gente trabalha e aí, do hospital, né, a gente trabalha na emergência, na porta, a gente tem os leitos de pacientes internados, a gente trabalha no risco cirúrgico também, especialidades cirúrgicas que precisam, né, fazer um procedimento tanto ambulatorialmente quanto hospitalar. A clínica médica vê esses pacientes. A gente tem um formato de parecer, então a gente atua na obstetrícia, na psiquiatria, enfim, na hematologia, e eles parece bobo, mas o parecer da clínica médica é muito acionado, né? Porque às vezes eu sinto que em campus a gente não tinha essa visão da medicina interna, do especialista em medicina interna, né? Às vezes você é um especialista, chegou um caso que está confuso, você está conseguindo resolver a sua área ali, mas tem coisas além disso, e é aí que o clínico entra. Então, estar num hospital que a equipe de clínica médica é muito acionada, para mim está sendo muito importante, e ainda mais, né, ter bons staffs, ter bons colegas de residência, bons colegas de outras especialidades também, né, porque a gente como clínico convive, pelo menos aqui no Antônio Pedro, com o pessoal da neurologia, da dermatologia, então, assim, é realmente muito legal. Eu só tenho, assim, a agradecer o que a residência me proporcionou de aprendizado e aí de relação médico-paciente. Também amo meus pacientes. Você acaba conhecendo, assim, são milhares, mas você vai conhecendo cada um deles. E assim, está sendo uma experiência muito legal mesmo, me surpreendendo em tudo, né? Até em você superar o cansaço quando você acha que é insuperável. E o mais legal de tudo é você olhar para trás e ver como você chegou e como que você está hoje. Eu acho que principalmente nos primeiros meses de residência, isso é gritante, assim. Eu acho que Paulo Vitor agora com 6 meses de residência vai poder dizer, assim, a diferença que é. Às vezes você acha que você chega com uma formação boa, mas sua cabeça muda, assim. É algo imprescindível mesmo para quem puder fazer. A galera concorda aqui no Espaço Santa Marcelino, a gente... Primeiro eu comecei tendo sorte, né, com o meu grupo de meus R's iguais, né, os R+. A Santa Marcelina sempre foi muito famosa aqui pelo ambiente amistoso entre os colegas aqui, residentes, né? A competitividade não é tão grande, assim, as pessoas querem aprender juntos, crescer juntos. Isso é uma coisa que agrega, faz a gente não ficar tão solitário e perdido, né, num local em que a gente acaba tendo nossos conflitos pessoais, conflitos com a gente mesmo, né? E além disso, quando o cansaço tá batendo, acho que o colega, né, o R igual, o R mais, é o que vai motivar, vambora, a gente vai conseguir, vai dar certo, porque de fato cansa, qualquer residência não dá para ser romantizada, ela tem seus pontos positivos, né, mas também tem seus pontos negativos, carga horária, nível de complexidade, às vezes se questiona, pô, será que Pô, a gente se sente burro muitas vezes, principalmente quando a gente vem, né, da nossa formação, a gente chega numa instituição em que os casos são muito mais complexos, você precisa estudar tudo novamente. Mas a residência daqui, por exemplo, no R1 a gente lida com pronto-socorro, UTI, enfermaria, no R2 a gente também lida com coisas semelhantes, mas a gente passa para as interconsultas que a gente chama, né, o parecer aqui de São Paulo. Né? Na verdade, a gente fala que é interconsulta, então você roda fazendo interconsulta, né, parecer da nefrologia, da hemato, da cardio, de outras diversas especialidades. Então, a gente consegue ver como que é esse fluxo dentro do hospital da melhor forma no R2. No R1 é aquele crescimento que é a maior curva de aprendizado, é no R1, né? Então, aí acho que é bem dividido para o crescimento do... Muito obrigada, meninos. Muito obrigada pela participação, por terem aceitado o convite.
Espero que em breve vocês possam vir aqui presencialmente na FMC, trocar mais uma ideia com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Bernardo, você quer finalizar, falar alguma coisa? Eu queria agradecer, foi muito legal. A gente vai certamente fazer mais lives sobre clínica médica e também sobre as outras especialidades. E agradecer aqui todo mundo que participou até essa hora. E vai ficar gravado, então podem mandar o link do grupo, do MPHI, e chamar os meninos para participar do grupo de clínica médica. A gente tem um grupo de especialidade para médicos, então tem uma área restrita para médico, tem área de aluno, área de enfermagem, então vocês entrem lá, procurem clínica médica. A gente tem 2 artigos todos os dias traduzidos para português e resumidos por inteligência artificial no grupo de cada especialidade. Então a gente está preparando isso para os alunos de medicina também, mas para áreas de especialidades médicas, isso já está disponível. Divulguem à vontade. Muito obrigado a vocês. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Então, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente está à disposição aí, quem tiver contato, né? Acho que todo mundo deve ter o número nosso aí. Então, Isso. Estamos à disposição para qualquer Até logo. dúvida. Que precisarem, só falar. tchau, tchau, gente. Abraço. Obrigado. Gabi, com você, para você finalizar aí agora. Muito obrigada a todos que participaram da live, ficaram aqui até o final. Muito obrigada à MPH pelo convite, que a gente possa crescer junto, aproveitar aí mais lives para a gente fazer e trazer temas muito legais também, muito relevantes para a nossa prática médica, experiência, troca de vivências, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram, muito obrigada aí, Bernardo, tá bom? Tchauzinho! Nossa, que nervosa, hein? Opa!